Bom, mas vamos falar sobre o trabalho de abertura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Os deputados voltaram ao trabalho presencial, né? Hoje, inclusive, Paula, com o momento de inauguração, né? Hoje, com a presença do governador Rafael Fonteles, do presidente da Assembleia, Franzé Silva, e o ministro Wellington Dias também aparecendo aí nas imagens. A abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa, Joelson, começou aí com a inauguração do novo plenarinho. O ex-deputado Prado Júnior recebe essa homenagem. Até o pai dele gravou um vídeo que foi exibido ali, um momento emocionante durante a abertura do ano legislativo. Elias Mendes, né, pai dele? Elias Mendes, 99 anos. Impressionante, né? Impressionante a vitalidade. E o discurso dele, então, não foi, Paula? Sim, Um depoimento muito lúcido, lembrando aí uma história do plenarinho da Assembleia Legislativa, hoje totalmente repaginado, muito bonito mesmo, que ficou. E vai ser, inclusive, Paula, o plenário principal nos próximos, talvez, 2 meses, né? A próxima etapa das reformas na Assembleia Legislativa, o plenarinho já está completamente concluído, foi inaugurado hoje. A próxima etapa é uma reforma no plenário, de fato. Por isso, Joelson... Esse que aparece aí nas imagens. Isso, esse que a gente sempre vê nas matérias, que tem essa cobertura vermelha. As sessões, a partir de agora, até a conclusão da reforma, vão acontecer no plenarinho. Então, temporariamente no plenarinho. Uma mudança, assim, um pouco na rotina da Assembleia. Pois é. Agora o plenarinho, o novo plenarinho, está lá no mesmo lugar? Ou... No mesmo lugar, agora totalmente luzes, novas luzes, conforto, a climatização mais apurada, novos assentos para os parlamentares que vai ficar lá também, né? E tapete, todo o carpete mudado, o piso mudou também, lá tem um porcelanato, ficou assim, totalmente repaginado. Se você for lá, você nem conhece mais. Tem aquele cafezinho ali do lado? Tem, ainda tem ainda, né? Não, ali mudou também, eu soube até que vai ter um restaurante da Assembleia do outro lado, até aberto ao público, eu soube que é um projeto para ainda nessa gestão do deputado Franzé Silva à frente da presidência da Casa. Vamos acompanhar. E nessa sessão, né, nesse primeiro dia de trabalho, houve discussões, por exemplo, em torno do reajuste dos servidores estaduais, né, que deve chegar na Assembleia Legislativa nos próximos dias. O governador Rafael Fonteles e o presidente da Assembleia, Franzé Silva, falaram a respeito do assunto. Nós vamos dialogar isso com a equipe econômica do governador Rafael. Eles estão fazendo esses cálculos, não encaminharam nada para a Assembleia, mas nós estamos aqui disponíveis e dispostos a fazer com eles essa análise, né? Queremos, dentro desse entendimento. Esse mês a gente manda para cá. Governador, é verdade? A gente manda daqui a poucos dias para a Assembleia dar a palavra final. Paula, então vai tramitar na Assembleia o aumento do salário dos servidores, aquele aumento linear, né? É o aumento que o governador Rafael Fonteles vem falando, o aumento linear para todos os servidores estaduais, ativos e inativos. E com a palavra o governador Rafael Fonteles, que afirma que essa proposta de reajuste, que hoje ela está sendo debatida em uma mesa ali entre a Secretaria de Administração, de relações também com os movimentos sociais, os sindicatos, está sendo debatido o percentual que será esse reajuste. O governador fez mistério ainda sobre, de fato, qual será esse percentual. Já se fala na possibilidade de 4%, 6%. O governador não confirmou ainda, mas garante que nas próximas semanas já deve estar na Assembleia Legislativa. Vamos aguardar como é que vai ser esse reajuste. Agora, Sávia, a abertura do ano legislativo, a gente está inclusive vendo aí ao fundo, né, onde você está, toda essa movimentação cerimonial marcando a retomada dos trabalhos aí em Brasília entre os parlamentares. E alguns assuntos, Sávia, são importantes, inclusive para esse trabalho de articulação do governo. Parece que nem todos os deputados, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, anda insatisfeito com o homem forte do governo na hora de articular o ministro Padilha, né? Joelson, ele para a presidência da Câmara e do Senado é só em 2025, mas aqui em Brasília 2025 é praticamente amanhã, porque só se fala disso nos bastidores e toda essa movimentação, essa articulação termina refletindo também naqueles interlocutores importantes que o presidente Lula escalou justamente para fazer a ponte entre o Congresso, entre o Legislativo e o Executivo. O principal nome é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A queixa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que
vários acordos não foram cumpridos, envolvendo emendas, recursos que estariam sendo direcionados aos deputados nos ministérios que não foram pagos. E claro, o presidente Lula, a gente sabe que ele tem um perfil de que quando ele é pressionado, ele não cede. Então não é por essa via que as coisas vão se resolver. A gente vê mais aí realmente uma pressão para demonstrar uma insatisfação. E o que é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer além da liberação das emendas? Ele quer também o apoio do presidente Lula ao seu então candidato, é o que se comenta aqui em Brasília, Omar Nascimento. A gente tem outros nomes, tem Marcos Pereira, do Republicanos, que também é do Centrão, mas seria um nome mais próximo de diálogo com o governo federal. Agora, a dúvida é, o governo tem força para ter um candidato próprio à presidência da Câmara? Porque a gente já viu essa novela com Dilma Rousseff e Eduardo Cunha e não terminou muito bem, Joelson. Pois é, vamos ver como é que vai ser. A Paula Sampaio hoje ouviu o ministro Wellington Dias, tá, em Teresina, e falou a respeito dessa articulação do governo e da força que Padilha tem no cargo, Paula. Olha, Joelson, a fala do governador Wellington Dias, ela reforça, endossa essa análise feita pela Sávia e ele acredita que, de fato, não vai haver demissão, o presidente Lula não vai fazer nenhuma troca. Vamos ver. A gente vai ter, do começo ao fim, sempre essa ou aquela especulação, mas o presidente Lula sabe o que é importante para o país. O ministro Padilha permitiu o Brasil avançar em um momento tenso, né, como foi o ano passado, e acredito que toda a sua confiança já expressa, ela é fundamental. A capacidade de uma pessoa que é do parlamento, um parlamentar, conhece bem e vai contribuir também de 24 para frente em mais avanços para o Brasil. O Wellington Dias, portanto, Elivaldo, garantindo aí na entrevista a Paula Sampaio que o ministro Padilha fica onde está. É verdade. E nessa área aí de fogo amigo, de tentar derrubar ministro, o ministro Wellington Dias é doutor, né? Porque ele mesmo tem sofrido bastante à frente do Ministério do Desenvolvimento Social, porque há segmentos do próprio Palácio, do próprio PT, de olho no lugar dele. Então ele conhece muito bem essa situação, mas tem uma ligação muito forte com o presidente Lula e com, inclusive, o próprio ministro Alexandre Padilha, que tem uma ligação forte com o Piauí também, né? Quando foi ministro da Saúde, o Wellington Dias foi governador do Estado, eles tinham uma aproximação muito grande. Alexandre Padilha é deputado federal pelo Estado de São Paulo. De vez em quando ele tem uns choques dentro do próprio Palácio de Karnak com o ministro Rui Costa, por Padilha defender a política econômica que é executada com a liderança do ministro Fernando Haddad, que também entra de vez em quando em choque com o governo federal. Aliás, contestação direta com o PT, o Partido dos Trabalhadores, que já elaborou até documento contra a política fiscal implantada e defendida pelo ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Por aí, a instabilidade que é ocupar um cargo na esplanada dos ministérios. Mas o presidente, conforme adiantou mesmo o ministro Wellington Dias, ele já mandou esse recado também. Ele disse que Arthur Lira, ele quer demais, ele é insaciável nos pedidos. E esse pedido ele está indo longe demais. Então, ele não acena para a mudança na equipe ministerial, com a pressão do presidente da Câmara, por mais importante que seja essa relação harmoniosa e as ameaças de Arthur Lira de travar projetos que têm interesse direto do Palácio do Planalto lá na Câmara Federal. Mas e aí, Sávia, pela fala de Wellington Dias, o ministro está garantido na função. Vai ser um ano, né, de convivência com o atual presidente. 2024 vai ser de convivência entre os dois. Dá para segurar, independente do tamanho da crise? Acredito que dá para segurar sim. A gente sabe que essas insatisfações de Arthur Lira passam pelo apoio do Palácio do Planalto ao candidato dele à presidência da Câmara dos Deputados, pela liberação de emendas. Eu vejo mais como uma sinalização para o presidente Lula de que, olha, a vida da presidência da República aqui em Brasília pode ser um pouco mais complicada, mas de qualquer forma, as pautas mais importantes, principalmente da agenda econômica, foram tocadas no ano passado. A gente teve a aprovação da reforma tributária, a gente tem a segunda fase, Joelson, da reforma tributária agora, aquela que discorre sobre renda, a gente tem a questão da folha de desoneração, a gente tem uma pauta também muito direcionada ao embate do Legislativo com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, e é um ano muito encurtado. Aqui em Brasília a gente está vendo uma movimentação intensa, mas a partir de amanhã eu já diria que os deputados já vão voltar para suas bases, porque de fato só depois do Carnaval é que o ritmo se desenrola, e no segundo semestre a tendência é que o presidente Arthur Lira
Lira libere para aquelas sessões híbridas, ou seja, os deputados eles vão poder fazer sessões remotas, porque vão estar nas suas bases, apoiando prefeitos, vereadores. Então, o ritmo de trabalho aqui em Brasília vai ser um pouco, de fato, mais enxuto. E o próprio presidente Lula já disse que vai viajar muito o Brasil, inclusive começou hoje, está em Minas Gerais.